Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast. Eu não sei se você está gostando, eu espero que você esteja gostando do novo formato, da nova roupagem aqui do LedoCast. Eu queria aproveitar para te dar as boas-vindas. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é recorrente também, que alegria te receber de volta. E hoje nós temos mais um Vira Homem, que é o nosso papo sobre hombridade. Num tempo em que a masculinidade, a hombridade está sendo colocada em xeque, nós temos falado sobre isso, que de fato é ser um homem. E hoje eu estou com um tema muito legal, então eu não vou gastar muito tempo com essa introdução. A gente já vai pular direto para o assunto. E o tema de hoje é do play ao propósito. Como deixar de ser menino. É isso mesmo. Se você ainda está jogando bola no play do prédio, chegou a hora talvez de sair desse lugar e viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu gosto muito do texto lá de 1 de Coríntios, no capítulo 13, lá no verso 11, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o que o apóstolo está querendo falar aqui? É que todos nós temos uma fase em que nós pensamos como garoto, que nós agimos como garoto, raciocinamos, falamos como garotos, mas chega uma hora na vida do homem que ele precisa deixar para trás as coisas de menino e precisa abraçar as coisas de homem. Eu não quero ser um adolescente de 40 anos, eu espero que você também não. Na nossa geração, tem gente aí com 30 e tantos, 40 e tantos anos ainda pensando como menino, falando como menino e com atitudes de menino. Então, no bate-papo hoje, é um papo muito reto sobre a hombridade aqui no Vira Homem, a gente vai falar justamente sobre isso. Dicas de como deixar de ser menino. Eu quero te dar 5 dicas práticas para você deixar coisas de menino, para você começar a abraçar, de fato, a hombridade que Deus tem para a tua vida, tá bom? E, em primeiro lugar, eu já vou entrar direto aqui, meninos andam com meninos, mas homens andam com homens. E eu quero trazer essa reflexão com você agora. Quais são os tipos de pessoa que você anda, né? Se você anda com a mesma galera a vida toda, né? E se a tua galera, ela se desenvolveu e ela deixou as coisas de menino e agora vive as coisas de homem, legal. Mas tem às vezes grupos de homens que permanecem com aqueles pensamentos lá da época do colégio, com aquelas atitudes lá da época do colégio, já viu? O cara, às vezes, ele até já desenvolveu algumas coisas, já casou, já tem filho, mas quando encontra com os amigos de infância, parece que voltam, parece que regridem, né? E voltam com aqueles papos de garoto, com aquelas ideias de menino. E eu quero que você entenda, hombridade não é algo que você aprende sozinho, é algo que você aprende no convívio. Mas se você também não andar com homens maduros, e você quiser andar somente com grupos de homens imaturos, você vai se tornar imaturo, né? Tem uma frase que eu ouvi alguém falar uma vez, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, homens precisam de grupos, né? E homens precisam andar com outros homens, mas qual é a qualidade desse grupo que você tem andado, né? Qual é a qualidade da tua matilha, tá bom? Todo homem precisa de referências, né? A gente sempre está olhando os comportamentos dos outros homens, nós estamos olhando as coisas que os outros homens falam, né? E um menino que anda com outros meninos só vai reforçar o quê? Imaturidade. Então, se você quer amadurecer, avalie agora. Faz essa avaliação junto comigo hoje. Será que o grupo de homens que eu ando é um grupo maduro, né? Onde me estica, onde me confronta, onde eu sou desafiado, onde eu sou inspirado, ou será que é um grupo que se reúne só para falar de besteira? Claro, existe um momento de falar de besteira, e o homem gosta de falar de besteira, eu gosto. Tem momento que eu reúno com o meu grupo discipulado, tem momento que eu reúno com os pastores da igreja, tem momento que eu reúno com os amigos, e a gente fala besteira, fala de futebol, né? Fala de, sei lá, da série, da Netflix, do lançamento, o que tu tá assistindo lá, fala de comida, fala de outras coisas de interesse comum, fala de besteira, né? Mas ninguém vive de falar besteira.
E eu sempre digo isso nos grupos que eu lidero, ou que eu participo, eu digo, cara, a gente precisa saber o momento de falar besteira, mas também saber o momento de falar sério, né? Então, um homem, ele precisa andar com outros homens mais maduros do que ele, né? Então, andar com pessoas de idades diferentes é bom muitas vezes. Às vezes tem alguém que você tem como um mentor, alguém de uma fase diferente da tua, que te mentoreia, que fala na tua vida, né? Que te confronta, porque já tem mais sabedoria, já tem mais vivência, e fala, ó, isso aqui você está falando tá errado, isso aqui não tá legal. Isso vai fazer o quê? Isso vai te esticar, isso vai te desafiar, isso vai te amadurecer. Então, primeiro toque que eu quero te dar, a primeira dica hoje é essa, né? Meninos, eles vão só querer andar com outros meninos. Homens vão escolher andar com outros homens mais maduros do que ele. Para quê? Para aprender a ser esticado e ser inspirado. Um exemplo bíblico disso é Timóteo e Paulo, né? Paulo, se você for ver o contexto histórico, ele já era mais velho quando ele escreve para Timóteo, né? E Timóteo era garoto, ainda estava aprendendo o ministério, e Paulo era esse homem maduro já, esse homem experiente. E ele vai investir a sua vida, o seu tempo, o seu ensino, chamando até mesmo Timóteo de quê? De filho na fé. Por quê? Porque ele vai treinar, ele vai corrigir, e ele vai também encorajar Timóteo para que Timóteo se torne um líder forte, um homem forte, né? E por que Timóteo de fato se torna esse cara? Porque ele tem um Paulo, né? A verdade é que nós muitas vezes como Timóteos ou como jovens, né, a gente só vai de fato amadurecer se nós tivermos um Paulo na nossa vida. Eu quero te perguntar, quem é o teu Paulo? Né? Quem é aquele cara que ele bota o dedo lá na tua ferida e tu grita, ai, dói, né? Mas, cara, é essa dor que te gera o quê? Maturidade, amadurecimento, crescimento. Ninguém cresce na zona de conforto, né? Eu sempre digo, a zona de conforto é um lugar muito gostoso, só não acontece nada lá, ninguém avança lá, né? Então, a primeira dica é procure um mentor, né? Se envolva com homens que oram, homens de valor, homens de princípio, sabe? Sai desse meio de andar com moleque, para de andar com gente que só busca diversão. Sabe, aquelas pessoas que só querem brincar, só querem divertir, sabe, gente que não tem princípios e valores claros. Sabe, interessante, eu tenho um grupo de amigos que treinam pessoas que não são nem cristãs, mas é engraçado que quando eu tô no grupo, eles evitam falar de certos assuntos. E eu nunca pedi para eles não falarem, mas o meu posicionamento faz com que eles respeitem, sabe? E às vezes é pequenos detalhes, eu nunca precisei falar nada para eles, olha, não fala de mulher, não fala... Não. Mas quando eles começam certos assuntos, eu fico calado. Eu me posiciono, eu fico só calado. Não falo nada. Não vou ser o chatão da história, não vou ser o cara, sabe, que atrapalha. Mas eles já entenderam, se eles me querem no grupo, eles precisam respeitar o meu estilo de vida, as minhas crenças, entende? E isso também vem de um posicionamento. Agora, quando você é menino, os caras começam a falar de besteira, começam a falar de coisas que quebram teu princípio, aí tu entra, aí tu te mete na história, né? Aí tu começa a tirar uma brincadeira que já não convém. Então qual é o teu posicionamento nos grupos que você anda? Tá vendo? Isso é importante. Primeiro lugar, isso aqui. Segundo lugar, meninos fogem, homens assumem responsabilidade. Deixa eu te falar. Não seja um fugitivo das dificuldades. Tem gente que aparece uma bronca, aparece uma dificuldade, ele foge. Não. Aprenda a enfrentar as tuas dores. Aprenda a enfrentar as conversas difíceis. Aprenda a enfrentar aquilo que te confronta. Porque, do contrário, você sempre vai ser um menino. Homens, eles não fogem. Meninos fogem. Homens assumem responsabilidades e riscos. Eu sempre brinco e eu digo, cara, se o homem não tem um boleto para pagar, meu irmão, se o cara não tem um boleto para pagar, ainda é menino, né? Se o cara não tem, talvez, uma dívida que ele olha aquela dívida e fala, caramba, Deus vai ter que me ajudar, senão não vou conseguir. Então, você ainda está andando natural demais. Meninos sempre vão fugir do peso da responsabilidade. Mas homens assumem a responsabilidade. E às vezes eu estou discipulando alguns garotos mais novos, eles chegam comigo e falam, pastor, eu estou pensando em casar. Eu falo, ótimo. Casamento gera maturidade. Por quê? Porque você está assumindo a responsabilidade de uma outra pessoa, de uma mulher.
E naturalmente o homem já tem dentro dele a qualidade de ser provedor, de ser líder, né, de ser conselheiro. Então, quando você casa, é o primeiro nível de maturidade, o primeiro momento que o cara... E é por isso que a Bíblia diz, deixará pai e mãe. Por quê? Você vai estar ali o quê? Cortando o cordão umbilical, espiritual e emocional e financeiro. Entende? Então, quando você casa, você assume espiritualmente uma mulher, emocionalmente a tua casa, naturalmente, financeiramente, e isso já estica o cara. Eu casei com 24 anos, hoje em dia é bem novo, né? Hoje em dia a galera tá casando com 30, aí mais ou menos na média, né? Eu casei com 24. Mas eu costumo dizer isso, cara, eu casei antes, cedo, então eu amadureci mais cedo que muitos dos meus amigos, que só casaram com 30, 30 e tanto. Então, eu comecei a prosperar muito mais cedo. Por quê? Porque aquilo me acelerou. Por que aquilo me acelerou? Porque ninguém cresce na zona de conforto. E o casamento te tira dessa zona. O casamento te faz amadurecer, te faz avançar. E isso vai moldando o teu caráter. Né? A geração de hoje tem medo de compromisso, gente. Tem medo de aliança. Né? Por quê? Porque a verdade é que quando não tem compromisso, também não tem crescimento. Então nós precisamos ser homens de aliança, homens de compromisso. Um exemplo bíblico disso é José, o pai terreno de Jesus. Né? José estava desposado de Maria quando Maria engravida do Espírito Santo. Agora imagina você, se coloca na pele de José. A tua noiva, no casamento daquele tempo, eles estavam o quê? Negociando os dotes, se conhecendo, mas já estava tudo acertado de que iam casar. Aí Maria chega com ele e fala, olha, estou grávida. Como assim? A gente não tem relação sexual ainda, a gente não é casado, como você está grávida? Né? Muitos iam fugir nessa hora, mas José não. Por que José não fugiu? Porque José foi espiritual. Ele estava se preparando para ir embora, mas a Bíblia diz que um anjo visitou ele e falou para ele, olha, o filho que ela está carregando é do Senhor. E aí ele teve o quê? A revelação de que ele seria um pai adotivo para Jesus. Né? E ele vai assumir a responsabilidade. É interessante que a Bíblia não menciona muito a vida de José, os teólogos acreditam que ele morreu cedo, por isso que ele não está na crucificação de Jesus, ele não aparece mais depois no ministério já adulto de Jesus. Mas nós entendemos que Jesus passou pelo processo de discipulado com José, porque Jesus era carpinteiro e essa era a profissão de José. Então José ele não vai fugir da responsabilidade, mas ele vai assumir até mesmo um filho que aparentemente não era dele. Olha que interessante isso, né? Claro que ele teve a revelação de que era de Deus o filho, né? Que ela estava grávida do Espírito Santo. Mas José foi um homem justo, foi um homem presente e principalmente um homem obediente a Deus, né? Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ele abraça o propósito, né? E por isso ele vai ali edificar também um grande homem que é Jesus, porque Jesus é 100% Deus, mas Jesus é 100% homem também, né? E Jesus teve uma boa base familiar, né? Ele teve um homem forte do lado dele que era José, ele teve uma mãe incrível que foi Maria, né? E tudo isso formou também Jesus, ok? E eu queria te falar que homens de verdade não buscam conforto, mas buscam propósito. E o propósito sempre vem com um peso. Não queira viver propósito sem peso, né? E às vezes os meninos estão fugindo do peso do propósito. Mas eu quero te falar, se você quer edificar algo verdadeiro, algo firme, algo grande, você vai precisar carregar os pesos da responsabilidade. Tá bom, pessoal? A gente vai pausar por aqui esse podcast. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu te dei hoje 2 dicas aqui de como deixar de ser menino. E a gente vai fazer a parte 2 desse podcast. Muito em breve a gente vai lançar. Se você gostou, já curte, já comenta e já envia, porque a parte 2 está melhor ainda e o melhor vinho fica para depois, fica para o final. Então já vai te preparando aí para o próximo episódio. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!